Você já parou para pensar que talvez não seja as circunstâncias que estejam criando a sua realidade? E se eu te dissesse que aquilo que você chama de destino, sorte ou coincidência, ou até mesmo azar, pode estar sendo moldado por algo que você carrega dentro de si todos os dias? Neville Goddard ensinava que existe um poder que a maioria das pessoas utilizam constantemente sem perceber. Um poder tão grande que influencia seus relacionamentos, suas oportunidades, sua situação financeira e até a forma com que as pessoas respondem a você. Esse poder está escondido em duas palavras extremamente simples: eu sou. O problema é que poucas pessoas entendem o verdadeiro significado dessa palavra, né? Elas dizem eu sou o tempo inteiro, mas de forma negativa, né? Eu sou tímido, eu sou azarado, eu sou pobre, eu sou ansioso, eu sou inseguro. Mas elas não percebem que ao repetir essas informações internamente, elas estão fortalecendo uma identidade que acaba sendo refletida na sua realidade. Você conhece alguém assim ou você é assim? Segundo Neville, aquilo que você aceita como verdade sobre si mesmo acaba se tornando a experiência da sua vida. E se isso for verdade, então a pergunta mais importante não é o que você deseja manifestar, não. A pergunta é quem você acredita ser nesse momento. Bem-vindos ao canal Despertar, meu nome é Deise Andrade e esse espaço foi criado para falarmos sobre manifestação da realidade, lei da suposição, consciência e transformação interior. Então, se você é novo ou nova por aqui, aproveita para se inscrever no canal, ativa as notificações e comenta aqui: eu sou o criador ou a criadora da minha realidade. Porque no vídeo de hoje você vai descobrir que talvez esteja utilizando um dos maiores poderes ensinados por Neville Goddard sem perceber. Um poder que está presente em cada pensamento, em cada crença e em cada definição que você acredita de si mesmo. E o mais interessante é que esse poder não começa quando você faz uma técnica, não começa quando você visualiza e nem quando você faz uma afirmação. Ele começa no momento em que você diz consciente ou inconscientemente, eu sou. E quando você compreender esse verdadeiro significado dessas duas palavras, poderá enxergar a sua realidade de uma forma completamente diferente. Eu tenho certeza que vai mudar a sua vida esse vídeo de hoje, então fica aqui comigo, viu? Quando a maioria das pessoas ouve a expressão eu sou, normalmente pensa em apenas duas palavras comuns, né? Algo simples que usamos todos os dias sem dar muita atenção. Mas Neville ensinava que existe um significado muito mais profundo por trás dessa expressão, né? Segundo ele, o eu sou é o ponto de partida de toda experiência humana. Antes de ser homem ou mulher, antes de ser rico ou pobre, antes de ser bem-sucedido ou frustrado, existe apenas uma consciência de existir. Existe apenas uma sensação de ser. Pense por um instante. Antes de qualquer definição sobre sua vida, existe uma certeza que acompanha você desde que você nasceu. A certeza que você existe. A certeza que você é. E talvez você nunca tenha parado para observar isso, né? Porque estamos constantemente ocupados definindo quem somos através das circunstâncias. Dizemos que somos uma determinada profissão, que temos uma determinada idade, que possuímos certos problemas ou determinadas qualidades. Mas Neville convidava as pessoas a irem além dessas definições superficiais e observar aquilo que existe antes de qualquer rótulo. Existe um eu sou anteriormente a todas as histórias que você conta sobre si mesmo. Isso é importante porque aquilo que você acrescenta depois dessas palavras começa a moldar a sua identidade. Quando repete constantemente eu sou azarado, você está fortalecendo uma identidade. Quando alguém afirma eu sou inseguro, está fortalecendo outra identidade. Quando alguém diz eu sou incapaz, eu sou rejeitado, eu sou esquecido, está construindo uma imagem internamente de si mesmo. O problema é que a maioria das pessoas fazem isso de forma inconsciente. Eu conheço uma pessoa que faz isso o tempo inteiro. É só palavra negativa contra ela mesma. Elas acreditam que estão apenas descrevendo a realidade, quando na verdade estão alimentando uma versão de si mesma. E Neville ensinava que a vida não responde apenas aos nossos desejos, né? A vida responde principalmente àquilo que assumimos ser. E existe uma diferença muito importante. Olha, muitas pessoas desejam a prosperidade, mas continuam se vendo com alguém que vive na escassez. Eu já até falei isso com vocês em outros vídeos, né? Desejam relacionamentos felizes, mas continuam se enxergando como alguém que não merece amor. Desejam confiança, mas continuam assumindo internamente a identidade de uma pessoa insegura. E é como assim, tentar caminhar em duas direções ao mesmo tempo, sabe? Uma parte dela deseja mudar, enquanto a outra continua presa à antiga definição de si mesma.
É por isso que Neville insistia tanto na importância da autoconcepção. Porque aquilo que você acredita ser se torna o filtro através da qual você interpreta o mundo. Duas pessoas podem passar pela mesma situação reagindo de maneiras completamente diferentes. Uma enxerga uma oportunidade, uma enxerga um problema. Uma acredita em si, a outra espera o fracasso. E muitas vezes a diferença não está na situação em si, não, mas na identidade que cada um assumiu ao longo da vida. E existe uma passagem muito conhecida na Bíblia em que Deus respondeu a Moisés dizendo: eu sou o eu sou. Neville via essa declaração como uma das mais profundas de todas as escrituras. Não porque tivesse revelado um nome comum, mas porque apontava para a própria consciência de ser. Para Neville, a verdadeira pergunta nunca foi apenas o que você deseja manifestar. A pergunta mais importante é quem você acredita ser neste momento, porque a forma como você responde essa pergunta influencia os seus pensamentos, suas emoções, suas escolhas e até mesmo a maneira que você interpreta aquilo que quer que aconteça ao seu redor. Talvez você tenha passado anos aí tentando mudar circunstâncias externas sem perceber que a raiz de muitas experiências continuava viva dentro de você através da identidade que você assumiu. E é justamente por isso que compreender o verdadeiro significado do eu sou pode ser tão transformador. Olha, porque no momento que você percebe que não é obrigado a permanecer preso às antigas definições sobre si mesmo, uma nova possibilidade começa a surgir, viu? Você pode escolher uma nova identidade, você pode começar a assumir uma nova versão de si mesmo. E segundo Neville, ele é exatamente aí que a transformação começa. Olha só, eu falo Neville, né, gente? Se eu estiver pronunciando errado, vocês desconsideram, mas o importante é o conteúdo, né? Olha só, depois de compreender que o eu sou representa muito mais do que apenas duas palavras, surge uma pergunta bem importante. Se isso realmente é tão poderoso, por que a maioria das pessoas não recebe seus resultados? É uma boa pergunta, né? A resposta está no fato de que o eu sou não é algo que utilizamos durante uma meditação, uma visualização ou uma técnica de manifestação. Nós utilizamos todos os dias, o tempo inteiro e muitas vezes sem perceber. Cada pessoa possui uma conversa interna constantemente, mesmo quando está em silêncio. Existe aquele diálogo acontecendo dentro dela, né? Existem interpretações, opiniões, julgamentos e conclusões sendo formadas a todo momento. E é justamente nesse diálogo interno que o eu sou costuma aparecer. Talvez não de forma explícita, tá? Mas através da maneira como que a pessoa define. Alguém que passou por alguma dificuldade financeira pode começar a acreditar que sempre terá problemas com o dinheiro. Com o tempo, essa ideia deixa de ser apenas um pensamento e se transforma numa identidade. Da mesma forma que alguém enfrentou rejeições, pode enxergar a si mesmo como alguém que nunca é escolhido. E aos poucos, isso vai deixando de ser uma experiência isolada e passa a fazer parte de como a pessoa se vê. Gente, eu conheço uma pessoa que é assim, extremamente assim. Sabe o que acontece? Muitas pessoas acabam criando limites invisíveis para si mesma. Elas não percebem que estão carregando definições antigas e permitindo que as definições controlem suas expectativas, suas decisões e até mesmo suas reações diante da vida. Quando surge uma oportunidade, elas duvidam. Quando algo parece dar certo, elas esperam que dê errado. Quando desejam algo maior, imediatamente começam a listar todas as razões pelas quais aquilo provavelmente não vai acontecer. E segundo Neville, não são as circunstâncias que possuem poder sobre você. O verdadeiro poder está naquilo que você acredita como verdade sobre si mesmo. E é justamente por isso que duas pessoas podem viver realidades completamente diferentes, estando em situações parecidas. A pessoa que acredita ser capaz interpreta os desafios de uma forma, a pessoa que acredita ser limitada interpreta os mesmos desafios de outra maneira. A primeira procura caminhos, a segunda procura justificativas, a primeira espera crescer, a segunda espera confirmar aquilo que já acredita sobre si mesmo. E sabe o que é mais curioso? É que muitas vezes isso acontece sem qualquer intenção consciente. Ninguém acorda de manhã dizendo: hoje eu vou sabotar os meus resultados! No entanto, milhões de pessoas passam o dia inteiro reforçando essas versões limitadas de si mesma através daquilo que pensam, sentem e interpretam internamente, sabe? Que vai repetindo internamente. Por isso, Neville afirmava que a mudança verdadeira não começa nas circunstâncias não, viu? Ela começa na consciência. Imagine alguém desejar prosperidade financeira. Essa pessoa pode fazer técnicas inúmeras, assistir dezenas de vídeos, repetir todos os dias, mas se no fundo
continua enxergando como alguém que vive na escassez, haverá conflito entre aquilo que ela deseja e aquilo que ela acredita ser. É como plantar o quê? A semente todos os dias e arrancar para verificar se ela está crescendo. Muitas vezes o desejo está presente, mas a identidade continua a mesma. É exatamente isso que Neville procurava ensinar, né? O problema não está naquilo que você deseja manifestar. O problema está em continuar se identificando com uma versão de si mesmo incompatível com aquilo que deseja viver. Quando uma pessoa diz que quer abundância, mas continua acreditando ser alguém que nunca tem o suficiente, existe uma contradição, né? Eu vou dar um exemplo rapidinho. Eu tô nessa consciência que eu sou abundante, só que aí, quando às vezes eu ia sair no supermercado, eu ficava pensando ao contrário, tá tudo caro. Aí eu fui, parei. Falei, não. Aí minha mãe começa a falar, nossa, mas isso tá caro. Eu falei, não tá caro, não. E aí, na questão de relacionamento, por exemplo, a pessoa quer um relacionamento saudável, mas continua vendo como alguém que não merece amor, que aí existe outra contradição, né? Quando deseja reconhecimento, mas internamente se considera inferior aos demais, aí vai criando aquela divisão. Aí a vida acaba refletindo aquilo que está mais ali profundamente enraizado na consciência, né? Por isso que é tão importante observar as definições que você repete diariamente sobre si mesmo. Nem sempre elas aparecem em voz alta, não. Muitas vezes surgem pequenos pensamentos aparentemente inocentes. Frases como, isso não é pra mim, eu não consigo, comigo é mais difícil, eu nasci assim, as coisas não funcionam pra mim. Parece inofensivo, né? Mas quando repetidos durante meses, anos, acabam fortalecendo uma identidade específica. Uma identidade fortalecida e tende a produzir experiências compatíveis com ela. E é por isso que Neville dizia que o homem está sempre decretando a sua realidade, né? Não porque ele fica o dia inteiro fazendo afirmações, não, mas porque está constantemente assumindo algo sobre si mesmo, até mesmo sem perceber, né? A questão não é se você está utilizando o eu sou, a questão é qual versão de si mesmo você está alimentando através dele. Porque conscientemente ou inconscientemente, você está utilizando esse poder todos os dias. E quanto mais cedo você perceber isso, mais consciente se tornará das histórias que você escolhe contar sobre si mesmo e da realidade que essas histórias estão ajudando a construir. E se existe algo que Neville Goddard repetia constantemente, era a importância da autoconcepção. Em poucas palavras, a imagem que você possui de si mesmo. Porque antes que qualquer resultado apareça, antes que qualquer mudança seja percebida aí no mundo exterior, existe uma identidade funcionando nos bastidores. E a maioria das pessoas acredita que as suas experiências criam a sua identidade. Elas pensam que são inseguras porque passam por situações difíceis, que são azaradas, porque algumas coisas deram errado, ou que são limitados porque enfrentaram um desafio ao longo do tempo. Mas Neville invertia completamente essa forma de enxergar a realidade. Segundo ele, a identidade não é apenas consequência das experiências. Muitas vezes, ela é a causa das experiências. Isso não significa culpar as pessoas pelos acontecimentos das suas vidas, não, tá? Significa compreender que aquilo que você acredita influencia profundamente as suas escolhas, suas expectativas e a forma como você reage diante das circunstâncias. Imagina duas pessoas aí recebendo a mesma oportunidade. A primeira acredita ser capaz, preparada e merecedora. A segunda acredita que não é boa o suficiente, que provavelmente vai falhar, ou que as outras são muito mais qualificadas. Mesmo diante da mesma situação, elas não irão reagir da mesma forma. Uma avançará com confiança, a outra vai hesitar. Uma enxergará possibilidades, a outra enxergará riscos. Uma vai persistir diante das dificuldades, a outra poderá desistir cedo demais. E com o passar do tempo, os resultados dessas escolhas começam a construir realidades completamente diferentes. E é por isso que Neville dava tanta importância ao conceito de identidade, né? Para ele, aquilo que você assume ser acaba se tornando a base sobre a qual a sua vida é construída. E talvez seja aqui que seja um dos maiores desafios para quem estuda manifestação. Muitas pessoas tentam mudar suas circunstâncias sem perceber que continuam carregando a mesma identidade que produziu aquela circunstância. Querem prosperidade, mas continuam se vendo como alguém que luta para sobreviver. Querem amor, mas continuam se enxergando como alguém que está sempre rejeitado. Querem reconhecimento, mas continuam achando que não tem valor suficiente. Enquanto essa identidade permanecer intacta, o mundo exterior tende a refletir essa mesma história repetidamente. Pense em quantas vezes você já ouviu alguém dizer, sempre acontece a mesma coisa comigo.
Talvez a pessoa esteja falando sobre relacionamento, dinheiro, trabalho, qualquer outra coisa da vida. O curioso é que muitas vezes ela realmente está vivendo os mesmos padrões repetidos às vezes. É ruim, né, gente? Neville explicava que isso acontece porque a identidade continua a mesma. Se a autoconcepção não muda, os resultados tendem a seguir os mesmos caminhos semelhantes. Podem mudar os personagens, os cenários, as circunstâncias, mas a experiência emocional continua permanentemente parecida. É como assistir o mesmo filme com atores diferentes. É exatamente por isso que tantas pessoas se sentem presas, sabe? Elas tentam mudar aquilo que aparece na tela sem perceber que o roteiro continua sendo escrito pela mesma versão de si mesma. Quando você começa a observar sua identidade com honestidade, você vai passar a perceber crenças que talvez estejam aí acompanhando você há alguns anos. Algumas delas surgem na infância, outras foram criadas após experiências difíceis, algumas nasceram através da opinião de outras pessoas. Pensa bem. E muitas foram aceitas tantas vezes que acabaram parecendo ali verdade absoluta. Mas Neville ensinava que nenhuma dessas definições precisa ser permanente, não. Aquilo que você acredita ser hoje não precisa ser aquilo que você continuará acreditando amanhã. E essa é uma das ideias mais libertadoras dos seus ensinamentos, viu? Você não está condenado a carregar sempre a mesma identidade, não. Você não precisa permanecer preso às histórias sobre si mesmo. Não, gente, não precisa. Você não precisa continuar repetindo internamente definições que limitam sua vida. Porque se uma identidade foi construída, ela também pode ser transformada. E essa transformação começa quando você para de perguntar apenas o que deseja manifestar e começa a perguntar quem você precisa se tornar para viver essa realidade. Essa perspectiva altera tudo, gente. Em vez de focar exclusivamente no resultado, você passa a observar a versão de si mesmo que está produzindo aquele resultado, em vez de lutar contra as circunstâncias externas. Você começa a trabalhar na raiz da experiência, e aos poucos você vai percebendo que aquilo que chamava de realidade pode estar sendo sustentado por uma identidade que já não representa quem você deseja ser. É maravilhoso. Segundo Neville, toda mudança verdadeira começa exatamente aí nesse ponto, no momento em que a pessoa decide abandonar as antigas definições e assumir conscientemente uma nova versão de si mesmo. Porque quando a identidade muda de forma genuína, o mundo externo inevitavelmente começa a acompanhar essa transformação. Ai, gente, vocês não têm ideia, é muito lindo. Uma das ideias mais desafiadoras dos ensinamentos de Neville Goddard é a afirmação de que o mundo exterior funciona como um reflexo do mundo interior. Quando ouvimos isso pela primeira vez, é natural sentir resistência, né? Afinal, estamos acostumados a acreditar que os acontecimentos externos determinam como nos sentimos e quem somos. Mas Neville propunha uma visão completamente diferente, né? Ele ensinava que aquilo que vemos ao nosso redor muitas vezes é resultado daquilo que sustentamos dentro de nós por longos períodos de tempo. Não porque o mundo seja uma ilusão, não é isso, mas porque nossa consciência influencia constantemente a forma como vivemos, interpretamos as nossas experiências e a nossa realidade. Pense em um espelho. Quando você olha para ele e não gosta da imagem refletida, não adianta tentar mudar o reflexo diretamente, não. Você precisa alterar aquilo que está diante do espelho. Da mesma forma, Neville dizia que muitas pessoas passam a vida tentando modificar apenas as circunstâncias sem perceber que a origem dessas circunstâncias pode estar na forma que vocês enxergam a si mesmos. Isso explica porque alguns padrões parecem se repetir durante anos, né? Existem pessoas que mudam de cidade, trocam de emprego, iniciam novos relacionamentos, começam projetos diferentes e mesmo assim continuam encontrando o mesmo tipo de dificuldade. Eu tenho um exemplo dessa pessoa, depois eu vou contar para vocês aqui. Os cenários mudam, a experiência emocional permanece praticamente a mesma. O problema não está necessariamente nas circunstâncias, não. O problema pode estar na identidade que continua sendo levada para cada novo ambiente. Alguém que acredita profundamente não ser valorizado tende a perceber sinais de desvalorização em vários lugares. Alguém que acredita não ser suficiente costuma interpretar situações neutras como confirmação dessas crenças. Alguém que assume ser rejeitado frequentemente vive experiências que parecem reforçar exatamente essa visão. Quanto mais essas experiências se repetem, mais a pessoa acredita que sua versão inicial estava correta. Aí forma-se então um ciclo, né? A crença influencia a percepção influencia o comportamento influencia os resultados, e os resultados parecem confirmar a crença original. E é por isso que muitas pessoas sentem que estão sempre
vivendo aí a mesma história. Neville observava que aquilo que assumimos como verdade sobre nós mesmos acaba mudando não apenas os nossos pensamentos, mas também as nossas expectativas. E expectativas possuem um poder enorme sobre a forma como vivemos, né? Quando alguém espera o fracasso, muitas vezes age de maneira diferente de quem espera o sucesso. Quando alguém acredita que será rejeitado, tende a se comportar de forma diferente de quem se sente amado e valorizado. Quando alguém acredita que a vida é uma luta constante, frequentemente passa a enxergar obstáculos onde as pessoas enxergam oportunidades. E isso não acontece porque a realidade está perseguindo aquela pessoa. Não está não, gente. Acontece porque ela está interpretando o mundo através de um filtro específico. E esse filtro é a identidade. Por isso, Neville insistia que a verdadeira transformação não começa tentando controlar tudo que acontece do lado de fora, não. Ela começa observando aquilo que está acontecendo aqui, ó, do lado de dentro. E existe uma pergunta simples que pode revelar muito sobre a sua autoconcepção. Quais são as expectativas que você carrega diariamente? Você espera ser reconhecido ou você espera ser ignorado? Você espera prosperar ou apenas sobreviver? Você espera ser escolhido ou espera ser rejeitado? Você espera que as coisas deem certo ou que algo dê errado no último momento? Muitas vezes as respostas para essas perguntas mostram muito mais sobre a nossa identidade do que imaginamos, viu? Porque aquilo que esperamos da vida normalmente está conectado com aquilo que acreditamos merecer ou que acreditamos ser. E Neville ensinava que a realidade começa a mudar quando deixamos de nos identificar com a versão antiga de nós mesmos. Quando paramos de usar essas experiências passadas como prova de quem somos e passamos a escolher conscientemente uma nova identidade. Isso não significa negar os desafios ou fingir que os problemas não existem, tá? Não é isso. Significa compreender que as circunstâncias atuais não precisam determinar quem você será daqui para frente. Uma pessoa pode ter vivido anos em escassez sem ser obrigada a ser definido por ela. Pode ter enfrentado rejeições sem precisar se definir como alguém rejeitado. Pode ter passado por fracasso sem precisar assumir a identidade fracassada. E essa diferença é fundamental, porque quando a pessoa continua usando o passado para definir quem é, ela vai continuar alimentando a nova versão de si mesma. Mas quando começa a separar a sua identidade das circunstâncias que viveu, ela vai abrir espaço por aquela transformação genuína. E segundo Neville, o mundo não responde apenas ao que você deseja, não, viu? O mundo responde principalmente aquilo que você aceita como verdade sobre si mesmo. E é por isso que compreender o próprio eu sou não é apenas uma questão de manifestação, é uma questão de identidade, consciência e transformação interior. E olha só, um dos maiores erros que as pessoas cometem aí quando começam a estudar manifestação é acreditar que precisa mudar o mundo exterior primeiro. Elas passam a maior parte do tempo observando circunstâncias, procurando sinais, analisando os resultados. Eu já fui essa pessoa, viu? Analisava toda hora e tentando descobrir se algo está acontecendo. Mas Neville ensinava que essa abordagem costuma manter a pessoa presa exatamente no estado que ela deseja abandonar. Isso acontece porque a atenção continua focada no problema. Imagina alguém que deseja prosperidade financeira. Se durante o dia a pessoa permanece ali observando a conta bancária, preocupada com as dívidas e procurando evidências de que nada mudou, ela continua emocionalmente conectada à mesma identidade que deseja superar. Muita gente faz isso, né? Eu já fui essa pessoa. O desejo de prosperidade existe, mas a atenção permanece na escassez. O mesmo acontece nos relacionamentos. Muitas pessoas desejam ser amadas, valorizadas e escolhidas, mas passam boa parte do tempo observando a ausência, né, dessas coisas. A pessoa não mandou mensagem e já procura ali sinais de rejeição que interpretam silenciosamente o comportamento do outro e acaba fortalecendo exatamente o estado emocional do qual você deseja. Olha, Neville dizia que a transformação não começa quando o mundo muda não, viu? Ela começa quando a consciência muda. E talvez seja justamente essa parte que a maioria das pessoas considera difícil, porque somos ensinados desde cedo a acreditar apenas aquilo que conseguimos ver. Infelizmente, né? Aprendemos a aceitar as circunstâncias como fatos definitivos e raramente questionamos se elas podem ser consequência de algo mais profundo. Mas Neville convidava a gente a fazer exatamente o contrário. Ele ensinava que o indivíduo deveria parar de usar as circunstâncias como prova de quem é. E em vez disso, deveria escolher conscientemente uma nova identidade e permitir que o mundo exterior se reorganizasse a partir dessa mudança. É interessante observar que uma das passagens bíblicas mais conhecidas associadas aos ensinamentos de Neville Goddard falava sobre nascer de novo.
Muitas pessoas interpretam essa passagem apenas como uma forma religiosa, né? Mas deve ver nela um significado psicológico muito profundo. Para ele, nascer de novo não significa mudar de corpo ou se tornar outra pessoa fisicamente. Significa abandonar uma antiga concepção de si mesmo e assumir uma nova identidade em consciência. Pense por um momento. Se uma pessoa continua se vendo exatamente da mesma forma de sempre, continua acreditando nas mesmas limitações, nos mesmos medos e nas mesmas histórias sobre si mesma, então realmente nada mudou. Ela deseja uma realidade diferente, mas ainda vive através de uma identidade. É como tentar iniciar um novo capítulo enquanto insiste em reler a mesma página todos os dias. Por isso, Neville afirmava que toda transformação verdadeira existe uma mudança interna. Não uma mudança superficial, não uma repetição mecânica de palavras, mas uma mudança genuína na forma como a pessoa se percebe. Quando você começa a se enxergar de uma maneira diferente, suas decisões mudam, sua postura muda, sua expectativa muda, sua energia muda e aos poucos o mundo começa a responder essa nova versão. E muitas vezes as pessoas se perguntam, mas como eu vou acreditar em algo que ainda não estou vendo? Ué, essa é exatamente a questão. Se você só puder acreditar depois de ver, continuará dependendo das circunstâncias para definir quem você é. Mas deve ensinar que a consciência deve vir primeiro. A identidade vem antes da evidência. A causa vem antes do efeito. Isso não significa fingir que o problema não existe. Significa parar de tratá-lo como definição permanente da sua identidade. Você pode estar enfrentando aí suas dificuldades financeiras sem ser uma pessoa destinada à escassez. Pode estar enfrentando um desafio em um relacionamento sem ser alguém condenado à rejeição. Você pode estar atravessando em um momento difícil sem transformar esse momento em sua definição pessoal. E essa distinção é extremamente importante porque muitas pessoas confundem circunstâncias temporárias com identidade permanente. E quando isso acontece, acabam reforçando exatamente aquilo que desejavam superar. E segundo Neville, a pergunta não é o que você está vivendo agora. A pergunta é: quem você escolhe ser apesar daquilo que está vivendo? É uma pergunta profunda, porque a resposta para essa pergunta determina a direção da sua consciência. E de acordo com seus ensinamentos, é a consciência que acaba moldando tudo aquilo que mais tarde se manifesta no mundo exterior. Faça essa pergunta para você mesmo. E se tivéssemos aí que resumir uma grande parte dos ensinamentos de Neville Goddard em uma única ideia, talvez essa ideia fosse a autoconcepção. Porque por trás de cada desejo realizado, de cada mudança de realidade, de cada transformação pessoal, existe uma pergunta fundamental: como você se vê? A maioria das pessoas passa o tempo todo tentando mudar as circunstâncias sem perceber que tudo aquilo que experimenta é filtrado pela imagem que possui de si mesmo. E essa imagem nem sempre é consciente. Muitas vezes ela foi construída ao longo dos anos, através das experiências, das opiniões de outras pessoas, de fracassos passados, interpretações que acabam sendo aceitas como verdade. O problema é que aquilo que foi aceito como verdade sobre si mesmo tende a influenciar praticamente todas as áreas da sua vida. Uma pessoa que não acredita não ser importante pode sentir dificuldade em receber reconhecimento. Uma pessoa que não acredita ser digna de amor pode acabar atraindo experiências que reforcem essa crença. Uma pessoa que se vê como alguém destinado à luta constante, frequentemente encontra mais motivos para continuar lutando. E quanto mais essas experiências se repetem, mais a identidade parece confirmada. E é por isso que Neville insistia que a manifestação não começa quando você recebe aquilo que deseja. Ela começa quando você assume internamente a identidade compatível com aquilo que deseja viver. Essa é uma mudança profunda de perspectiva, porque normalmente pensamos que primeiro recebemos algo e depois nós nos sentimos diferentes, né? Primeiro recebemos o dinheiro e depois nos sentimos prósperos. Primeiro encontramos o relacionamento ideal e depois nos sentimos amados. Primeiro conquistamos o sucesso e depois nos sentimos confiantes. Mas Neville ensinava exatamente o contrário, né? Para ele, a mudança interior antecede a mudança exterior. Você assume primeiro a identidade e a realidade começa a se reorganizar depois. Talvez seja por isso que tantas pessoas permanecem presas durante anos nos mesmos resultados. Elas desejam uma nova realidade, mas continuam protegendo a antiga identidade. Querem uma vida diferente, mas continuam acreditando nas mesmas limitações. Sonham com novas experiências, mas permanecem emocionalmente ligadas às velhas histórias. É como tentar colher frutos diferentes plantando as mesmas sementes. E existe uma passagem muito interessante nos evangelhos, se eu não me engano, em que Jesus perguntava aos seus discípulos:
Quem dizeis que eu sou? Neville gostava de olhar para essa passagem de uma forma simbólica, né? Para ele, essa pergunta não era apenas sobre Jesus, era uma pergunta que cada pessoa deveria fazer a si mesma. Quem você acredita ser? Essa pergunta parece simples, mas possui um enorme poder de transformação, porque a resposta geralmente revela muito mais do que imaginamos. Talvez alguém responda que é uma pessoa esforçada, outro responda que é uma pessoa insegura, outro diga que sempre teve dificuldades, outro se veja como alguém mais forte, outro como alguém que nunca é escolhido. Perceba que cada resposta contém uma identidade e essa identidade influencia diretamente naquilo que a pessoa espera da vida. Quando alguém acredita profundamente ser incapaz, tende a agir de acordo com essa crença. Quando alguém acredita ser merecedor, também passa a agir de forma compatível com essa visão. A identidade funciona como uma espécie de programa interior que orienta seus pensamentos, suas decisões, suas emoções, seus comportamentos. Por isso, Neville não ensinava apenas técnicas de manifestação, não. Ele procurava levar as pessoas para uma transformação muito mais profunda. Uma transformação na maneira como enxergava a si mesmo. Porque quando essa autoconcepção muda de verdade, tudo começa a mudar junto. Você passa a interpretar os acontecimentos de forma diferente, passa a agir de forma diferente, passa a perceber oportunidades que antes ignorava, passa a esperar resultados diferentes e aos poucos a realidade começa a refletir essa nova versão que você assumiu internamente. E é importante compreender que isso não acontece porque você está fingindo ser outra pessoa, não, tá? Também não acontece porque você está tentando convencer o universo de alguma coisa. O que Neville ensinava é que você está escolhendo conscientemente qual identidade deseja alimentar. Todos os dias você fortalece uma versão de si mesmo. A questão é essa. Essa versão está aproximando você da vida que você deseja ou está mantendo você preso às mesmas experiências anteriores? E essa talvez seja uma das reflexões mais importantes desse vídeo, porque aquilo que você acredita ser hoje pode estar determinando muito mais da sua realidade do que você imagina. E quando essa verdade é compreendida, a manifestação deixa de parecer um mistério e passa a ser vista como uma consequência natural da identidade que você escolheu assumir. E olha, depois de compreender a importância da autoconcepção, surge uma pergunta natural, né? Como começar a mudar o próprio eu sou? Porque é fácil entender a teoria, né? O desafio aparece quando percebemos que carregamos definições sobre nós mesmos há anos ou até mesmo décadas. Algumas crenças se tornam tão familiares que parecem fazer parte da nossa personalidade. Repetimos certas histórias tantas vezes que passamos a acreditar que elas são quem somos. Mas Neville ensinava que nenhuma identidade é permanente. Aquilo que você assumiu sobre si mesmo no passado não precisa determinar o seu futuro. E nem vai, né? Você vai mudar, não vai? E essa é uma das ideias mais libertadoras de seus ensinamentos. Muitas das pessoas acreditam que precisa lutar contra suas limitações, tendem a combater pensamentos negativos o tempo todo, entram em conflito com a própria mente e transformam a mudança pessoal em uma batalha constante. No entanto, Neville costumava apontar para uma direção diferente. Em vez de lutar contra uma identidade antiga, ele ensinava a alimentar uma nova identidade, muito mais fácil. Pense em um jardim. Se você deseja que determinadas plantas cresçam, sua atenção deve estar voltada para aquilo que deseja cultivar. Passar o dia inteiro observando as ervas daninhas não faz as flores crescerem não, viu? Da mesma forma que ficar constantemente analisando suas limitações não fortalece a versão de si mesmo que você deseja se tornar. Por isso, Neville falava tanto sobre ocupar a consciência com a nova realidade. E isso não significa repetir frases mecanicamente o dia inteiro, não, tá? Você pode até fazer, mas não precisa. Significa começar a se familiarizar emocionalmente com a versão de si mesmo que você deseja se expressar. Como essa pessoa pensa? Como ela se sente? Como ela reage diante dos desafios? Como ela enxerga a própria vida? Essas perguntas são importantes porque vão ajudar aí você a colocar atenção na identidade antiga para uma nova possibilidade. E aqui vale lembrar uma das ideias centrais da palestra que inspirou esse vídeo. Neville ensinava que o homem está sempre decretando sua realidade através daquilo que aceita como verdade sobre si mesmo, né? Isso significa que o processo de transformação começa quando você passa a vigiar com mais atenção as definições que você alimenta diariamente. Talvez você perceba que durante anos você repetiu internamente as frases, né? Já até falei isso lá com vocês. Isso não é pra mim, eu não consigo, nunca dá certo, minha vida sempre foi difícil, eu não tenho sorte. E talvez essas frases tenham se tornado tão automáticas que você nem percebe mais quando repete. Mas toda vez que uma definição é reforçada, a identidade correspondente também é fortalecida.
E é por isso que Neville convidava seus alunos a observarem não só seus desejos, mas principalmente aquilo que afirmavam ser. Porque existe uma enorme diferença entre desejar prosperidade e se identificar como alguém próspero. Existe uma enorme diferença entre desejar amor e começar a se ver como alguém que é digno de amor. Existe uma enorme diferença entre desejar confiança e começar a assumir internamente a identidade de uma pessoa confiante. A mudança verdadeira acontece quando as novas definições deixam de parecer apenas ideias e começam a se tornar familiares. E talvez agora faça mais sentido aí uma passagem bíblica frequentemente citada por Neville: buscai primeiro o reino de Deus. Em sua interpretação, esse reino não era um lugar distante não, viu? Era um estado de consciência. Era a mudança interior que precede toda manifestação exterior. Primeiro a consciência, depois a evidência. Primeiro a identidade, depois os resultados. Primeiro o eu sou, depois a realidade correspondente. Essa inversão é muito difícil para muitas pessoas, né? Porque nós somos condicionados a acreditar apenas naquilo que podemos ver. Mas Neville ensinava que a consciência sempre vem antes da manifestação. E a semente vem antes da árvore, a causa vem antes do efeito. Por isso, se você deseja realmente transformar a sua realidade, talvez o melhor lugar para começar não seja observando aquilo que está acontecendo ao seu redor. Talvez seja observando aquilo que está acontecendo aí, ó, dentro de você. Quais são as definições que você repete sobre si mesmo? Quais histórias você continua contando? Quais identidades você continua alimentando? Responde honestamente aí. Essas perguntas podem ser o primeiro passo para uma transformação muito mais profunda do que qualquer técnica isolada, tá? Porque quando o eu sou começa a mudar, toda a realidade ao seu redor percebe essa mudança junto. Toda a realidade começa a mudar junto. Olha, e ao chegar até aqui, talvez fique mais fácil compreender porque Neville Goddard dava tanta importância para o eu sou, né? Para ele, essas não eram apenas duas palavras, era um ponto de partida de toda experiência humana. Era a origem da identidade e, consequentemente, da realidade que cada pessoa vivencia, né? Quando alguém entende isso profundamente, deixa de enxergar a manifestação apenas como um processo para obter coisas, a manifestação passa a ser vista como uma consequência natural daquilo que foi assumido internamente. E essa é uma diferença muito importante. A maioria das pessoas passa a vida tentando conquistar resultados sem perceber que os resultados costumam seguir a identidade. Elas procuram mudar efeitos sem trocar a causa. Tentam transformar circunstâncias sem transformar a visão que possuem de si mesmo. Mas Neville ensinava que o mundo responde continuamente à consciência, né? E isso não significa que tudo acontece de forma instantânea ou mágica. Não, não é isso. Significa que a identidade influencia a direção da vida. Ela influencia aquilo que é percebido, aquilo que é esperado, aquilo que é aceito e até mesmo aquilo que é possível. E é por isso que duas pessoas podem estar diante da mesma oportunidade e obter os mesmos resultados diferentes, né? Não porque o universo vai favorecer uma delas, mas porque cada uma está operando a partir de uma identidade diferente. A pessoa que acredita em si mesma costuma enxergar possibilidades, outras enxergam obstáculos, né? A pessoa que considera merecedora tende a aceitar oportunidades que outras rejeitam. A pessoa que assume internamente uma nova identidade começa a agir sem interpretar a vida de maneira diferente. E aos poucos o mundo começa a refletir essa mudança. Olha, uma das histórias bíblicas frequentemente mencionadas por Neville é a de Daniel, na cova dos leões, né? Independentemente da interpretação religiosa, essa passagem deve enxergar nela uma poderosa metáfora sobre a consciência. Segundo sua interpretação, Daniel não permaneceu focado nos leões, ele fez deles o centro da sua atenção. Sua atenção permaneceu voltada para algo maior do que o problema que estava diante dele. Neville utilizava essa história para ilustrar uma verdade muito importante. Aquilo que recebe constantemente nossa atenção tende a ganhar força em nossa experiência. Para pensar em um pouco. Quando uma pessoa passa o dia inteiro observando seus medos, suas limitações e seus problemas, acaba fortalecendo emocionalmente essas condições. Mas quando começa a direcionar a sua atenção para a identidade que deseja assumir, algo diferente ali, começa a acontecer. A consciência deixa de alimentar o velho estado e passa a nutrir o novo estado. E é exatamente nesse ponto que muitas transformações começam a acontecer. Não porque a realidade externa mudou imediatamente, mas porque a pessoa deixou de se identificar com a versão antiga de si mesma. E talvez seja essa uma das mensagens mais importantes dos ensinamentos de Neville Goddard, né? A vida não pede que alguém espere se sentir digno para assumir uma nova identidade. Não pede que
espere os resultados aparecerem para acreditar. Não pede que a gente espere a aprovação dos outros para enxergar o nosso próprio valor. A mudança começa quando uma nova definição é aceita internamente, quando uma nova concepção é assumida, quando o eu sou deixa de estar associado a antigas limitações e começa a ser associado àquilo que você deseja expressar. Por isso, Neville repetia tantas vezes que a consciência é a causa, né? Porque quando o mundo exterior mostra o efeito, a consciência continua trabalhando na origem desse efeito. Então, talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas procuram respostas em todos os lugares e acabam ignorando o poder que carregam dentro de si. Você está ignorando aí? Está ignorando? Você fica procurando formas, métodos e circunstâncias perfeitas quando, na verdade, a transformação começa na maneira como você se define. E olha, no final das contas, a pergunta mais importante não é o que alguém deseja manifestar. A pergunta mais importante continua sendo quem essa pessoa pode ser. Porque é dessa resposta que nascem as expectativas, é dessa resposta que nascem as decisões, é dessas respostas que nascem os comportamentos, é dessas respostas que nasce a realidade que será vivida. Segundo Neville Goddard, o mundo está constantemente respondendo ao eu sou o que cada pessoa aceita como verdadeiro. E compreender isso talvez seja um dos passos mais importantes aí para quem deseja transformar não apenas as suas circunstâncias, mas também a forma como enxerga a si mesmo. Olha, ao longo desse vídeo, vimos que os ensinamentos do eu sou vai muito mais além de uma simples afirmação, né? Neville Goddard ensinava que essas duas palavras representam a base da identidade humana e que tudo aquilo que a pessoa aceita como verdade sobre si mesma acaba influenciando sua experiência de vida. Também vimos que muitas vezes o verdadeiro obstáculo não está nas circunstâncias e nas definições que carregamos sobre nós mesmos. Olha, durante anos, uma pessoa pode repetir internamente histórias de limitação, de escassez, de rejeição, de incapacidade, sem perceber que está fortalecendo exatamente os estados que ela deseja superar. Por outro lado, quando a autoconcepção começa a mudar, algo também começa a mudar na forma que a realidade é experimentada. As expectativas mudam, as decisões mudam, a forma de interpretar os acontecimentos muda. E aos poucos, uma nova realidade encontra espaço para se manifestar. E talvez essa seja uma das mensagens mais profundas deixadas por Neville Goddard. Antes de tentar transformar o mundo ao seu redor, observe aquilo que está aceitando como verdade dentro de você. Porque a pergunta mais importante não é apenas o que você deseja manifestar, não. A pergunta mais importante é quem você acredita ser nesse exato momento. Reserve alguns instantes aqui após ver esse vídeo para refletir sobre essa pergunta, tá? Observe quais definições tem alimentado diariamente e quais delas já não representam a vida que você deseja construir. E lembre-se, circunstâncias podem mudar, resultados podem mudar, experiências podem mudar, mas toda transformação começa quando uma nova realidade é assumida conscientemente. E se esse vídeo agregou valor para você, deixa o seu like para apoiar aqui o canal, ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas e escreva aqui nos comentários. Eu sou o criador da minha realidade. Eu gosto muito de ler os comentários de vocês e eu quero saber quantas pessoas estão decididas a assumir uma nova versão de si mesmo a partir de hoje. E se ainda não for inscrito, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos sobre Neville Goddard, lei da suposição, manifestação da realidade e transformação interior. Gratidão por assistir até aqui e lembre-se, aquilo que você aceita como verdade sobre si mesmo hoje pode estar criando a realidade que você deseja viver amanhã. E eu te espero no próximo vídeo. Tchau!